que eu não, Ah, que eu não, que eu não mexo com matemática, assim, de contas, né? entendi. Bom, então eu vou trazer o livro aqui. Vocês vão ver que ela não é complicada, não. O que é que acontece com a matemática? Muitas vezes a gente tem a dificuldade, é a interpretação da sequência numérica que está ali. Normalmente é isso. Então, por exemplo, assim, eu sei que 2 junta com 2. O que é isso juntar? Somar. 2 mais 2, eu vou ter lá uma quantidade dessa soma. Então, 2 com 2 são 4. Aí a gente tem essa identificação. E outra situação da matemática que nos leva a pensar são as propriedades que ajudam a gente a trabalhar com essas operações. Então, são condições que a gente tem para a gente resolver utilizando essa interpretação. A gente sabendo interpretar bem em português, consegue interpretar matemática também. Fica uma ajuda entre uma disciplina e outra. E o que nós vamos ver aqui é um bolo completo, todo o conteúdo de matemática, que depois nos outros módulos vai ser fatiado. Quer dizer, física vai pegar um pouco, química vai pegar um pouco, eletricidade vai pegar outro pouco. Então, cada módulo depois vai pegar um pedacinho de matemática para vocês. Vai ficar até mais fácil depois. Deixa eu já trazer aqui o nosso livro. Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar com ela é justamente a aritmética, que são os símbolos das operações aritméticas. Então, quando se fala de aritmética, é só trabalhar números, com adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz. Aí você analisa o seguinte, já que eu vou trabalhar com os números desse formato, o que, que eu tenho? A princípio, nós temos aqui a operação adição. O que, que é adicionar? Juntar, colocar tudo num único local. Então, você está juntando, está somando. A resposta que nós temos sempre a uma conta de adição é que a soma ou total. Então, você tem esse sentido aí desse trabalho com ela. O que, que nós temos aí com essa adição? Então, nós temos as propriedades. Então, a propriedade da soma, as propriedades da adição são quais? Comutativa. O que, que é comutativa? A ordem das parcelas não altera a soma. Então, comutatividade quer dizer, eu vou trocar a posição desses números, dessas parcelas. Vai alterar alguma coisa? Não, não vai alterar em nada. Vai continuar sendo o resultado final o mesmo. Como nós temos aqui, 2 mais 76, mais 43, mais 25 é igual a 146. Se eu inverter a posição deles, continua sendo a soma 146. Isso é comutatividade. Aí vem a segunda propriedade, que é associativa. Então, associa, quando nós temos 3 ou mais parcelas, associamos de duas em duas, até termos apenas duas parcelas. Para facilitar o entendimento dessas duas, essa interpretação das duas, vou trazer vocês aqui na lousa, vocês vão entender melhor essa brincadeirinha, tanto de uma propriedade quanto da outra. Então, aqui, vocês vão ver como que funciona bem prático essa brincadeira. Então, se eu pegar isso aqui, dois mais 76 mais 45. Então, eu vou pegar e vou somar esses valores. Ah, mas eu não quero colocar dessa maneira porque não estava desse jeito. Estava dessa outra forma aqui.
76, mais 45, mais 2. Não mexeu em nada. São os mesmos 3 números, são as mesmas 3 parcelas que estão somando. 2 mais 76 mais 45. Então, você junta unidade com unidade. O resultado, se passar de 10, você sobe 1 para a dezena e deixa a unidade. Então, qual é o jeito melhor de fazer isso aqui? Pega-se os números 2, 76, 45. E vai indicar a soma aqui. 2 mais 6 são 8. 8 mais 5 são 13. Sobe 1. 1 mais 7 são 8. 8 mais 4 são 12. Então, temos 123. Do jeito que estava a primeira, eu coloquei aqui. Ah, mas eu vou inverter essas parcelas que vai dar soma diferente. Não é muito certo que isso aconteça. Pegar o 76, o 45 e o 2. Fazendo a soma também. 6 mais 5, 11. Mais 2, 13. Subiu 1. 1 mais 7 são 8. 8 com 4, 12. Mesmo resultado. Então, a comutatividade, comutar quer dizer trocar a posição desses números, dá essa condição. Normalmente, nós fazemos o quê? Os maiores números primeiro, e depois vem descendo eles por ordem da sua posição. Então, aqui, você fez a propriedade comutativa. Então, ela te ajuda em muita coisa. De repente, você está fazendo uma compra no mercado. Ah, eu tenho isso aqui que custa R$100. Esse custa 50. Esse custa 10. Então, eu pego do maior para o menor e encaixo. Ah, mas eu posso fazer o contrário. Pode. Você vai somar, você não vai subtrair. Você vai fazer, então, a comutativa. Agora, o motivo, por que sobe 1 aqui em ambos esses valores? Lá no ensino fundamental, a antiga quinta série, sexta série, o que a gente tinha? Centena, dezena, unidade. Parte simples. Então, aqui, em cada casinha, só cabe um elemento. Só cabe uma posição de um número. Então, aqui, no caso, pegando 76, 45, que estão ali no nosso exemplo. Aqui, o que acontece? Aqui eu tenho um número para cada espaço. Então, somando esses dois, dá 11. Deixo um elemento que representa a unidade. E o que representa a dezena? Não vai encaixar aqui? Não pode. Então, o que ele faz? Ele vai para a casa da dezena. Então, cada vez que eu faço a soma numa fileira em que ele representa apenas aquela posição, então eu não faço outro caminho. Vou somar e o que sobrou sobe. Vai para junto do outro número lá. Aí aqui eu vou poder somar. 1 mais 7 são 8. 8 mais 4 são 12. Só cabe o outro elemento. No caso aqui, o 2. E o que ficou? Eu não posso colocar 1 aqui. Então ele sobe para a próxima casa, centena. 1 mais 0, 1. Então é por esse motivo que a gente sobe 1. Porque a cada 10 unidades, você passa para a casa seguinte, para a ordem seguinte. Então aqui eu tenho 3 ordens identificadas. Ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas. É por isso que nós temos esse sobe 1. Esse sobe 1 pode ser sobe 2, 3, depende de quem você está somando aqui, de como você está somando esses valores. De repente a soma aqui dá 32.
Deixa 2, sobe 3. E assim você vai fazendo. Tudo bem? Tudo tranquilinho? Aí nós vimos lá associativa. O que é associar? Associar é separar em ordem de, vamos dizer lá, os pratos, em ordem de desenho, os talheres, em ordem de sua produção, se é de aço inox, se tem carro de madeira, separá-los. E aí, com os números não foge muito essa regra. Como é que funciona isso? Se eu tiver de 3 ou mais parcelas, de 3 ou mais parcelas, eu junto de 2 em 2, para que eu possa trabalhar com esses números e tendo duas últimas parcelas simples. Então aqui eu tenho 4, 5 e o 9. O 4 e o 5, eu posso juntá-los. Então a primeira forma, 4 mais 5. E sobra o 9. Eu coloco ele lá. Eu posso associar, então, também, outra maneira, o 5 e o 9. Então, deixo 4, abro parênteses, 5 mais 9. Outra forma é juntar o primeiro com o último. Abro parênteses, 4 mais 9 e mais o que sobrou. Então, você percebe aqui que eu posso fazer essa associativa de maneira diferente. Então, eu não tenho aquela problemática de dizer, eu só posso fazer desse jeito. Não, fica a sua escolha. O que você achar mais fácil, você desenvolve. Uma dica importante: se possível, faz a busca dos números múltiplos de 10. No caso, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até o 100. Já vai te facilitando o trabalho aqui. Então, nessa primeira linha, 4 mais 5 são 9. Mais 9 que deixou de lado. Isso dá 18. Somando aqui os parênteses. 5 mais 9, 14. Mais 4. Também temos 18. 4 mais 9, 13. Mais 5, 18. Então, você vê que o resultado é sempre o mesmo. E o que acontece na matemática? Toda vez que parece o parênteses, primeiro resolvemos o parênteses, depois o que sobra. Sempre nessa forma. Então, aqui com 3 números, tivemos 3 posições. Você pode pensar assim, então se eu tiver mais números, eu vou ter então a condição de trabalhar com 7, 8 parênteses. Não. Porque aqui você não vai ficar combinando o primeiro com todos, depois o 8 com todos. Não. Você já vai colocar os parênteses formando os pares nessa condição. Então aqui eu tenho 7 mais 8, no primeiro parênteses. Depois, 1 mais 3, no segundo parênteses. E aqui sobrou o 5. Então ficou com 2 parênteses e um número fora. Mas e aí, o que eu posso fazer? Aqui eu posso também fazer uma outra forma. Pegar e juntar os números que sejam múltiplos de 10. Quem é o número ou quais são os números que eu posso somar que vai me dar 10? Um múltiplo de 10. O 7 e o 3. Então, juntar o 7 com o 3. É possível. E os demais?
os demais não vai somar 10. Então, eu posso juntá-los da maneira que me for mais fácil. 8 mais 1, sobrou 5. E outra forma é pegar, deixar o 7 no separado, mais 8 mais 1, mais 3 mais 5. Aí você faz a sua escolha. Você não tem aquela obrigação de fazer um caminho. Você pode escolher qual é o caminho que você achou mais fácil de trabalhar aqui. Se eu achar melhor fechar esses dois primeiros e esses dois aqui, como está na primeira linha, perfeito. Ah, mas se eu então buscar o número que seja a soma múltipla de 10, também está certo. Porque o resultado aqui vai ser o mesmo. Não vai mudar. 7, 8, 15. 1 e 3 são 4. Então, 15 com 4, 19. Com 5, 24. 7, 3, 10. 8 mais 1, 9. 10 com 9, 19. Com 5, 24. 7. 8 mais 1, 9. 3 mais 5, 8. 8 com 9, 17. Com 7, 24. Tudo bem? Clareou bem essas duas primeiras propriedades? Tudo certinho? Sim, positivo. Aí nós temos as outras duas propriedades em matemática, na adição, que ajuda também esse trabalho. Então, tudo que a gente está vendo aqui, que a gente vai desenvolvendo com eles, vai trabalhando com a nossa identificação com a matemática. Será que eu utilizo isso no nosso dia a dia? Será que a gente usa isso no dia a dia da gente? Talvez sim, talvez não. Algumas vezes você utiliza sem saber que está fazendo comutativa, sem saber que está fazendo associativa, mas você sabe que se eu pegar uma quantidade de camisas, uma quantidade de calças, uma quantidade de sapatos, são preços diferentes, elementos diferentes. Então, eu vou juntar camisa de um lado, calça do outro, sapato do outro. É um exemplo de associativa. Da comutativa, pegar uma camisa, não importa a cor. Peguei lá 10 camisas, cada um num preço. Então, se eu inverter as posições desses elementos, nos preços dessas camisas, do jeito que eu achar melhor, eu estou fazendo a comutatividade. Então, fica bem mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Eu já achei aqui. Então, nós já vimos essas duas. E o que, que acontece? São propriedades da soma, da adição. Então, aí nós temos já essa combinação. Aí você fala, bom, essas duas operações aí, essas duas propriedades, eu não me recordo. Eu não tenho visto isso aí, não me lembro de ter visto isso. Essas duas, elas fazem parte também das propriedades. O elemento neutro da adição é o zero. Por quê? O espaço está vazio, representa o zero. Colocou alguma coisa ali, você já deixou de ser zero. Tem alguma coisa, tem um objeto. Então, no caso do número, se eu pegar a parcela sendo zero, zero mais qualquer coisa é a própria coisa. Zero mais um dá 1. Se eu pegar 25 mais zero, dá 25. Se naquela conta anterior somar, colocar o zero aqui, não vai alterar, vai continuar sendo 146. Não vai alterar o resultado final. Esse é o caso do elemento neutro. Então, de repente, você pensa assim, caramba, ele colocou uma atividade, nessa atividade tem um monte de zeros. A minha sorte é que eu tenho soma.
Bom, se tem um monte de zeros ali, o que eu posso fazer? Cancelar todos eles. Elemento neutro não resolve nada. Ele só cobre espaço. Só isso. Já a anulação é o que se chama de número inteiro com oposto, simétrico. Então, o que é o oposto? O que é simétrico? É o valor numérico igual com sinais diferentes. Porque aqui nós estamos trabalhando com números inteiros, positivos e negativos. Então, essa relação desses dois números, a adição e a subtração se tornam uma só. Uma operação que baseia-se em duas. Então, essa anulação quer dizer, se eu pego dois números opostos, no caso aí 25 e menos 25, zerei. Como é que eu posso recordar isso, trabalhar com isso no dia a dia? Pensa numa situação seguinte. Você tem R$ 25. O produto que você comprou custa exatamente R$ 25. Pronto. Ou a soma desses elementos me dá exatamente R$ 25. Então, 25 que eu tenho. Tiro 25 que eu levei, que eu comprei, zerei. Voltei sem dinheiro para casa, mas voltei com o produto. Então, esse é o caso da anulação. Então, eu tenho 25 mais menos 25. Ora, mas como é que eu posso fazer isso? Esse mais está dizendo que eu tenho uma adição de dois números inteiros. Porém, esse mais não entra na brincadeira. Ele é a operação. Quem entra na brincadeira é o sinal do 25 que eu tenho no bolso, que é positivo, e do 25 que está dentro do parênteses, que é negativo. Então, vou trabalhar esses dois. Não vou trabalhar com o mais que está fora. Isso daqui entra a regra de operação, regra de sinais, que a gente viu lá no Fundamental 2, no quinta a oitava série, sexto ou nono ano, que vem trabalhar para a gente aquela condição. Mais por mais dá mais, mais por menos dá menos. Só que tem uma pequena diferença aí para essa regra de sinais. Então eu vou colocar essas duas regrinhas separando o que é da adição e o que é da multiplicação. E aí nós vamos entender melhor essa parte da anulação, que é essa propriedade que nós temos aí. De novo, vou tirar aqui da lousa. Está sendo fácil para vocês? Está mais ou menos? Está clareando? Tirar o sinal desse... Essas regras de sinais, elas são trabalhadas com a mesma palavra. Eu vou separar aqui essa palavra, para que a gente não confunda regras de sinais da adição com regras de sinais da multiplicação. Se eu pegar aqui, colocar essa situação.
que acontece aqui nessa condição da regra de sinais? Esse sinal de operação, eu vou mudar a leitura dele. Não vou falar mais, vou falar com. Por quê? Porque assim eu não vou me confundir com o que eu tenho aqui com os parênteses. São os números inteiros. Tenho R$10 positivo com R$15 positivo. Só faltam 10 minutinhos para terminar. Aí você analisa sim. Eu tenho aqui a soma de dois números inteiros com sinais iguais. Aí o que a gente pode analisar com isso? Eu vou ler com no sinal do meio, que é mais aqui, vou ler com. Então eu tenho 10 positivo com 15 positivo. Aí eu vou olhar os sinais de dentro dos parênteses. Eu tenho positivo aqui, com positivo aqui. Então você avalia. Você tem R$10, tá no seu bolso. Você ganha R$15, vem para o seu bolso. Quanto que eu vou juntar, então, dentro do bolso? Vou juntar um número maior. Nessa condição, então, o sinal fica sendo positivo. Mais com mais, dá mais. E aqui, menos com menos. Então, tem um produto que custa R$10 e um outro produto que custa R$15. Eu vou levar os produtos. Então, quantas vezes eu vou tirar o dinheiro do bolso? 2 vezes. Uma de valendo de 10 e outra valendo de 15. Então, sinais iguais, eu vou conservar o sinal. Então, sinais iguais dá mais quando os dois sinais forem positivos. Sinais iguais negativos, eu tenho negativo como resposta. E aqui eu vou somar esses dois. Vou juntar 10 mais 15, 25. Então, ganhei 25. Aqui, 10 mais 15, 25. Então, em dois produtos que eu comprei, gastei R$25. Já nessa terceira e quarta coluna, o que acontece? Tenho R$10. O produto custa 15. Então, quem que é o maior entre eles? O valor absoluto. 15. É maior que 10. Então, eu pego o maior, subtrai o número menor. Eu já não vou ler com aqui. Já li a primeira vez, mas já não vou ler agora. Vou pegar o 15 menos 10. 15 menos 10, nós temos 5. Quem que é o maior? O 15. Qual é o sinal dele? É o menos. Então, é esse sinal que vem para a resposta. Então, no caso de sinais diferentes, na adição de dois números inteiros, manda o sinal do número maior. Agora aqui, a mesma coisa. Menos 10 com mais 15. Quem é o maior? O 15. O que eu vou fazer? Pegar o 15, que é o maior, menos 10. 15 menos 10, temos o 5. Aí eu vou olhar o sinal do número maior. O sinal do número maior é mais. Então, fiquei com 5 de troco. Pronto. Essa é a regra de sinais da adição. Então, eu tenho que analisar sempre essa condição, lendo aqui como com a operação e vendo os sinais de dentro dos parênteses. Não vou alterar nada nessa condição. Mas como é que eu posso resumir isso daqui? Sinais iguais conserva o sinal. Então, no caso, sinais iguais conserva o sinal dos números. Sinais iguais conserva o sinal dos números. Na segunda, como é que eu posso facilitar para entender? Sinais diferentes
que acontece? Fica o sinal do número maior. Que é o caso da terceira e quarta linhas aqui. Então, resumindo nessas duas frases, nós temos isso. Sinais iguais, conserva o sinal. Tanto para mais quanto para menos. Sinais diferentes, eu vou olhar o número maior. Se aqui custa R$15 e eu tenho apenas 10, fico devendo 5. Aqui eu tenho R$15. O produto custa 10, aqui eu fico com 5 de troco. E assim vai trabalhando a facilitação para a gente, a questão do uso da matemática. Essa regra de sinais da adição é esse caminho que eu faço. Agora, para não confundir com a outra regra, que é da multiplicação. E que serve também para divisão. É a mesma coisa. Mas nesse princípio eu vou colocar somente os valores com a regra da multiplicação. Então, se tiver aqui 5 positivo vezes 8 positivo, 5 negativo vezes 8 negativo, 5 positivo vezes 8 negativo e 5 negativo vezes 8 positivo. Da mesma forma que nós fizemos ali com a regra da adição, nós vamos fazer aqui. Vamos colocar um nome para essa operação central, que está no meio entre os parênteses. Como é que eu vou fazer? Vou colocar um nome bem simples. Por. Então, na adição, com. Na multiplicação e divisão, por. Então, eu não vou ler mais 5 vezes mais 8. Eu vou ler mais 5 por mais 8. E aqui, antes de eu trabalhar o número, eu trabalho o sinal. Ao invés de eu desenvolver primeiro o número, eu vou desenvolver primeiro o sinal. Então, o que vai acontecer? Mais por mais dá mais. Menos por menos dá mais. Então, sinais iguais na multiplicação, resultado é positivo. Agora, e mais por menos e menos por mais? Diferente do que nós vemos na adição, aqui ele diz o seguinte, o menos diz o seguinte, eu que vou, eu quem mando aqui. Não importa que ele é um número maior ou um número menor. Menos 5 e menos 8. Então, o menos está dizendo assim, é a minha vez. Quem manda aqui sou eu. Então, se eu tenho mais por menos, quem manda é o menos. Independente do número ser maior ou menor. E aí eu faço a multiplicação dos dois números. 5 vezes 8 vai dar 40 em todos eles. Só que aqui vai dar o quê? 40 negativo, 40 negativo. Só que mudou que dois sinais iguais resultam em positivo, dois sinais diferentes, quem manda é o menos. Essa é a regra da multiplicação em conjunto com a divisão. Já facilitando aí o nosso trabalhinho aí. Falta menos de 1 minuto. Tudo bem até aqui? Suave? Alguma dúvida?
Tá tranquilo? Bom, tem uma terceira regra, só que ela é da potenciação, nós veremos depois. Nesse momento, para a gente trabalhar aquelas propriedades da adição e da multiplicação, é essas duas regras